noite, galera. Esperar o pessoal chegar aí e entrar. Tava com probleminha aqui na internet, mas eu acho que já deu certo aqui. Isso. Boa noite para quem tá chegando aí. A gente vai fazer uma live aqui. Eu vou continuar batendo um papo. Aí já chegou aí meu amigo, grande Wilton. A gente vai bater um papo com o pessoal aqui. Tu vai entrar aí na transmissão aí, pra gente poder estar batendo um papo. Teve um atrasozinho, galera, que eu ia tentar entrar de outro celular aqui, só que eu não consegui, aí eu entrei nesse e espero que dê certo aí a internet cooperar. A gente tá podendo bater esse papo aí com vocês. Boa noite, meu amigo Wilton. Boa noite, meu camarada Diego. Como é que vai? Bacana, eu tava com um probleminha aqui, garoto, quase que eu não consigo entrar na live aqui. Eu acho que era internet aqui, mas eu fiz um bem bolado aqui e consegui aqui. Deu certo, ainda bem, né? Sempre tem essas coisinhas de Ainda última hora, né? isso. Esperar um pouco o pessoal entrar aí. Galera que tá chegando aí, Certo. ó, se vocês quiserem compartilhar, vai ser uma live aqui, mais uma continuação do bate-papo que a gente estava tendo hoje mais cedo na Rádio Cariri FM, onde a gente abordou vários assuntos lá em relação à arte, política, cultura. Foi um conteúdo bem bacana e a gente resolveu trazer essa noite aqui para vocês estarem também conosco aqui interagindo, podendo perguntar, tirar dúvidas e tal, né, não, grande Wilton? Exatamente, Diego. Estamos aqui, né? Vamos comentar um pouquinho sobre arte, sobre política. Continuar aquele papo de arte da tarde, que foi muito bom, né? Bastante estimulante. Muitas pessoas entraram em contato comigo, gostando do programa, viu? Você começou a adquirir mais fãs, viu? Ah, não Pô, bastava como eu cantor, também, agora. eu também recebi umas mensagens aqui, o pessoal gostando muito do conteúdo. A galera achava que o programa era só música e eu fui lá e expliquei que não, que tem esses bate-papos com os artistas da terra, essa galera que pode agregar alguma coisa, alguma coisa não, né? Agregar muito nessa questão da arte, da cultura aqui na cidade, que, como a gente estava conversando, é uma questão ainda muito a ser discutida até para que possa vir melhorias, né? Porque é um pouco complicado, um pouco não, muito complicado essa questão da arte aqui na nossa cidade. É verdade, Diego. Aliás, não só aqui na nossa cidade, como no Brasil inteiro, né, cara? A gente sabe que a classe artística é uma das classes mais desprivilegiadas que existe, né? E a gente estava discutindo até os porquês de nós sermos essa classe desvalorizada, essa classe que é sempre deixada para trás, né? Aproveitar aqui e mandar logo um alô aqui para minha amiga Antônia Lima, lá das Malvinas, que está Antônia, online. Tudo bacana. bem, Antônia? É vizinha sua, viu? Uma pessoa muito boa, Eu artesã de mão cheia. conheço. Essa é uma Pessoal artesã de mão ótimo. cheia. Participava comigo nas campanhas, aliás, nas exposições, nas primeiras exposições que a gente fazia no calçadão, a gente estava junto. Essa aí é de luta, viu? Bacana. Abraço para Cheirinho, Antônia. Mas, Diego, eu achei interessante mais o formato do teu programa, porque deixou assim aberto possibilidade de haver um diálogo, né, cara? Assim, até com os Isso. ouvintes também, né? Isso é bastante interessante. Aqui falta muito isso. Falta muito essa comunicação das pessoas com o próprio rádio, né? Que a gente sabe que é uma mídia que tem uma certa dificuldade após a chegada da internet, né? Mas é Verdade. através desse tipo de programa que a gente vai vendo que vai retornando a audiência sonora para o rádio, né? O, outra coisa também que o pessoal comentou muito comigo aqui após o programa foi a questão política, né? Que a gente abordou política lá no programa. E foi um tema até bem interessante, porque a gente tem pontos de vistas muito parecidos em alguns aspectos, eu acho que praticamente iguais, e alguns outros que a gente não discute tanto, tem alguns pontos que não concordamos tanto. Mas o mais interessante é que o tema de hoje,
quando se foi para a arte e para defender uma classe, a gente conseguiu bater um papo totalmente agregador. Porque é difícil hoje você reunir uma galera da arte assim, até que a gente estava até comentando sobre isso, sobre a questão da desunião ou da não organização dessa classe. E foi muito bacana, porque a gente agregou, a gente trouxe, você trouxe muitas soluções para o poder público escutar, se tiver a intenção de escutar, muitas soluções bacanas para que hoje a gente possa estar mudando esse quadro ainda, que é muito difícil aqui na nossa cidade, no Brasil inteiro, mas a gente sofre na pele aqui mais na nossa cidade, né, Wilton? Então, eu queria que você passasse também para a galera que está aí no Facebook, que também pode estar interagindo. Boa noite para quem está chegando. Você pode interagir, fazer pergunta que a gente hoje, agora à noite, a gente pode trocar aquela ideia e responder na pergunta de vocês. Mas pode encaminhar aí, garoto, o pensamento, o raciocínio, que foi muito bacana. Certo, Diego. Olha, assim, já que a gente começou a falar sobre política, vamos deixar claro Uhum. algo que eu acho que é necessário que as pessoas saibam. Existem dois tipos de Sim, governo, um governo de esquerda e um governo de direita, certo? isso. Essa divisão é feita através da ideologia partidária de cada partido, de cada grupo partidário, né? Onde as políticas, por Justamente. exemplo, dos partidos de direita são como é que eu posso dizer, eletiva, né? Umas políticas Uhum. direcionadas justamente para as classes maiores, né? As classes superiores financeiramente, né? Em Sim. detrimento das classes mais pobres, né? Quando que em contrapartida, os governos de esquerda e partidos de esquerda são aqueles partidos que baseiam sua política no social. Ou seja, toda a política é voltada para a área do social, diferentemente da direita, né? O projeto ao qual eu faço parte, que é do projeto do nosso governador Camilo Santana e de nosso deputado Fernando Santana, é um grupo de socialistas de esquerda. Eu faço parte do Partido Comunista do Brasil, no qual sou secretário de organização municipal e estamos muito engajados nessa questão. E toda o nosso pensamento ideológico se reflete na questão marxista. E a gente tende a colocar nosso ponto de vista e nossos projetos também, né? Naquela sistema de transição, né? Transição de recursos das classes mais elitizadas para as classes mais desfavorecidas financeiramente, né? Então, todos os projetos Sim. nossos de governo e também projetos políticos nossos é justamente baseado em cima disso. É de onde você vê, como eu falei de tarde, eu falei nessa questão de transição ou transferência de renda, no caso para a classe artística, né? Porque é algo tão simples, tão fácil de se fazer, se realizar. Você, por exemplo, criar cursos, né, dentro das escolas do município, né? Cursos onde eu posso ver também palestras, onde os artistas, artesãos e fazedores de cultura, historiadores, né, poderiam ser remunerados, né, remunerados através desse trabalho. É um recurso muito significante em relação ao tamanho do orçamento que o município dispõe. E, infelizmente, a gente vê que esse tipo de projeto jamais é colocado em prática justamente por isso, porque partidos de direita não veem a classe inferior, só vê a elite, né? Infelizmente, o pensamento é Sim. distorcido. E, no meu caso, foi como eu te falei, que um dos meus projetos é isso, a realização de cursos e oficinas sendo ministrados pelos fazedores de cultura para a rede pública municipal. Até para que mantenha viva, né, as tradições e a cultura do nosso povo, que aos poucos vai acabar se acabando, justamente porque não tem essa transferência de conhecimento, entende? E isso prejudica, né? Isso vai deixar a nossa cultura se acabar. Mas eu sou muito ligado na cultura e eu vejo alguns movimentos culturais e percebi que aqui em Barbalha, os grupos, por exemplo, do Reisado, eles estão, de certa forma, saindo do contexto cultural e indo em direção a uma coisa mais espetáculo. Ou seja, está deixando aquela parte Sim. do folclore de lado, né, da cultura de lado, e partindo direto para o folclore. Onde até o mesmo os penitentes de Barbalha eu já vi subirem em cima de palanques. E isso, honestamente, é um grupo religioso, né, que é o foco deles, é a religião, servindo como de entretenimento.
Isso não pode acontecer aqui em Barbalha. E essas coisas acontecem. Infelizmente, a gente sabe que os nossos fazedores de cultura necessitam de apoio financeiro e acabam cedendo a qualquer cachê que seja oferecido, né? Mas isso tira a essência do nosso povo, dos nossos fazedores de cultura. Então, qual seria a ideia? A ideia seria fortificar eles nas suas áreas. Como, por exemplo, o governo do estado do Ceará tem aquele projeto dos mestres da cultura. Uma contrapartida do município, um projeto similar poderia ser feito. No caso, um mestre da cultura municipais, onde os mestres da cultura seriam remunerados para passar adiante seu conhecimento. E isso não é feito. Diego, infelizmente, o que eu vejo aqui em Barbalha é que os fazedores de cultura é empurrado literalmente para um estado de miserabilidade, onde as pessoas têm que, como é que eu posso dizer, praticamente esmolar. E isso não é certo, cara. Nós somos os fazedores de cultura, então a gente tem que realmente ficar o pé no chão e dizer assim, olha, a gente é assim, a gente vai fazer isso assim. E no sentido verdadeiro da coisa, não usar como um espetáculo se sente. Você me entende? Entendo. O, Pois é, o, 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 o- Pode continuar. pois não. Pô, eu estava fechando esse assunto. Uma dessas questões é justamente isso, né? Se a nossa cultura tivesse um apoio, nesse caso, vou dizer apoio, para não dizer outro nome, mas um incentivo para Uhum. permanecer na essência, retirar essa coisa de espetáculo e fortalecer a essência para até poder passar adiante o conhecimento dos mais velhos, né, para os mais jovens, para não deixar a cultura morrer. Porque se a gente for fazer da maneira que está sendo tratada a cultura aqui em Barbalha, infelizmente a gente vai acabar um pouco sem cultura. Totalmente na estética, mas nada de essência, entende? Entendo. O, 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 Foi muito importante você ter tocado nesse assunto. E muito bacana. Eu também penso dessa forma. Tanto é que na questão da tradição, né? Da nossa tradição cultural, eu vim de São Paulo, mas tenho todas as minhas raízes aqui. Não vim de São Paulo, não, apenas nasci em São Paulo, passei um tempo lá, mas sempre tive minhas raízes daqui. Meus pais e meus avós são daqui. E eu sempre gostei dessa parte cultural que, desde quando eu cheguei até hoje aqui, eu acho que eu estou há 13 anos aqui, eu vi dos 13 anos para cá ela se perdendo, ela vai diminuindo. Essa parte cultural vai ficando mais de lado a cada ano que passa, principalmente naquele período de festa, né? Festa de Santo Antônio ali, que é onde o folclore, o artesanato, ele aflora mais, né? Que no caso nem deveria ser só nesse período, né? Deveria ter um apoio maior durante todo o tempo. Mas eu vejo, eu percebo também que essa cultura mais enraizada, aquela cultura crua, que é o que hoje mantém tudo isso, até financeiramente a cidade ganha muito com isso através do fator cultural. Eu acho que dos 13 anos para cá vem se perdendo. E concordo contigo muito pela falta do apoio, grupos folclóricos se vinculando como você falou, subir em palanque, acaba desvirtuando ali a ideia do que é para ser. E não é uma coisa legal. Mas concordo muito contigo nessa questão da falta de apoio, concordo demais. Sofremos muito com isso, isso é notável. E eu, particularmente, até falando uma coisa que muitos não concordam, mas eu, como eu estava no meio, eu acho que de um tempo para cá, de alguns anos para cá, não muitos anos, de alguns anos para cá, isso vem mais naquela questão da promessa, é uma promessa muito alta, onde muita gente se agarra e na hora do vamos ver não acontece nada. Eu tive em algumas reuniões há um tempo atrás em relação a isso. E eu vi que não mudou nada. Nada muda, nada acontece e a gente fica aí à mercê. Falo a gente por fazer parte também da classe cultural e artística da cidade de Barbalha. Mas eu queria que você continuasse aquela sua linha de raciocínio pela manhã, que foi muito interessante também, quando você pegou no gancho onde entra a política, né? Em si, a política, e como a gente é desassistido por esse pessoal, e também
a gente trocou uma ideia muito bacana que rendeu muitos comentários aqui no meu WhatsApp logo após o programa. Foi naquela hora que a gente falou um pouco sobre se a classe é desunida ou se a classe como você preferiu o termo, não, desorganizada. Foi legal aqui os comentários. E para a gente entrar nesse tema também, que eu acho que é super importante, porque muita gente também tem essa dúvida e essa pergunta também. Tá, se eu aproveitar também aqui a nossa amiga Tônia Lima, ela acabou de dizer aqui no comentário, seria maravilhoso, Wilton, Hum. se a cultura tivesse o maior apoio. Minha querida amiga, eu até aprimoro a sua fala. Eu digo que a gente não merecia mais apoio. A gente merecia apoio, porque de fato não tem apoio algum. É, Quando a verdade. gente diz que tem maior apoio, é como se existisse um apoio mais Tem algum, nítido. Mas não tem, de e fato não não tem. tem, verdade. Não E também tem. seguir também, dar uma boa noite à Adriana Cruz também, que está aqui com a gente aqui também, né, junto. Boa noite. E, Diego, assim, né, nessa questão da organização, né, como você me perguntou, se a classe era desunida. Nós não somos desunidos, a classe artística, mas é desorganizada. É muito É, desorganizada. E a gente sabe que, assim, aonde existe o elemento humano, a gente sabe que há um certo choque, tanto ideológico, né, como é, emocional. A gente sabe que assim é difícil o trato com o ser humano, já que todos nós somos animais sentimentais, né? E todos nós temos as nossas particularidades, né? E as nossas vidas pessoais que às vezes também afetam nas nossas relações com as pessoas. Mas assim, o nosso grupo artístico de Barbalha existe assim, essa dificuldade por uma questão de não ter uma organização. Eu falo porque assim, eu sempre tive conhecimento que aqui tinha duas organizações dos artesãos, né? E teve uma organização que seria aberta para todos os fazedores de cultura, que no caso seria o ASPAB, né? A extinta ASPAB, da qual te falei de manhã, que para ter a presidência desse grupo, teve gente que praticamente saiu às tapas. E o resultado é foi. que o grupo acabou, né? Tonha, aqui Tá bom. nossa amiga Antônia, ela era do grupo, ela sabe como foi que aconteceu tudo isso. Não vamos citar nomes, né? Mas realmente aconteceu esse racha e houve essa disputa pela questão da presidência. Todo mundo querendo status. Mas de que é que serve o ônus sem o bônus? Você quer ter status, então você deve fazer por onde? Porque, Diego, ao meu entender, o líder não é aquele que impõe sua vontade, é aquele que conquista a credibilidade das pessoas que seguem ele, pelo trabalho que ele demonstra, né? Por essa razão, eu vou até citar o nome de algumas pessoas aqui que fizeram das FAB uma associação forte. No caso, eu estou falando do meu amigo Nonato Souza do Uhum. Hospital, o irmão de Tiquim Souza, Sei. e são dois irmãos Conheço. gêmeos, né? Conhece, né? Inclusive todos os dois Conheço. artistas também, Isso. desenhistas, poetas, historiadores, né? Pessoa da mais alta estirpe. A ASPAB, a Associação de Produtores Artísticos e Artesanais de Barbalha, né? Seguiu em frente durante alguns anos por causa da luta e da batalha de Nonato, né? E também tem uma pessoa também chamada Dona Maria do Livramento, que foi uma pessoa também que no início das associações deu um impulso, né? Deu um impulso e foi uma também que foram afastadas do grupo, porque eram líderes naturais, né? E não estavam atrás de status. Portanto, se Sei. afastaram na medida que essas pessoas que são interesseiras e se interessaram pelo cargo, né, foram chegando. Eles se afastaram e deram espaço. É a Dona Maria do Livramento, a quem Barbalha deve muito, e principalmente a classe artística, porque realmente ela própria foi quem me incentivou. Se eu estou hoje com o meu patamar artístico, né? O meu desenvolvimento profissional na área artística desenvolvida, eu devo a duas pessoas, a meu pai, com certeza que foi meu maior estimulador, e a Dona Maria do Livramento, que foi quem me introduziu dentro do campo artístico, né? Assim também como o Gustavo, nosso amigo Gustavo aqui do Alto também, que deu uma força incrível, e são Uhum. pessoas que a gente tem que colocar, né? Que foram eles que fizeram. A nossa amiga Wanda, é esposa de Genário também, que deu esse impulso, que manteve viva a chama do artesanato. Nosso amigo Geraldo Sinésio, também, que é aquele que organiza a FEMUB, né? Que é a Feira de Esse Artesanato e festival, Música né? de Barbalha. Acho que você até já Isso. participou. Isso.
Pois é, e é o Já nosso participei amigo, algumas já vezes. participou, né? Fazia o nosso amigo, o Já. ex-prefeito Zé Leite, que foi um dos que também estimulou por demais ao artesanato, a arte e a cultura. Lembro-me bem que as últimas feiras que a gente fez com o apoio do município, com o apoio do poder público, foi no período de Zé Leite, né? Que foi um cara que nunca deixou a cultura se acabar e também tem que agradecer a ele também, né? Dentre outras coisas, Diego. A Sim, questão é essa, gratidão e né? tudo. Se você gratidão e reconhecimento, porque você ser grato só é pouco. Você Também. tem que ser grato e reconhecer, né? É, E isso reconhecer. eu Verdade. tenho isso comigo que eu gosto de mostrar. Ó, são essas pessoas que fazem isso e são essas pessoas que não fazem. Né? Para que a gente tem até meios de discernir o que é certo e o que é errado, quando entrar em choque, né? As ideias entrarem em choque. E, como eu disse, o necessário aqui seria reorganizar a cultura de Barbalho, né? Fundando um sindicato e trazendo todos, que, os promotores de cultura, fazedores de cultura, né? Para um campo só, para daí a gente discutir como, onde e quando pode ser feito todas as atividades, né? Mas uma das que eu te falei, que poderia ser fazer as oficinas no colégio, porque demanda profissionais, né? Demanda profissionais, o recurso investido é pouco, seria um recurso constante que seria utilizado e direcionado, né, para essas pessoas, né? E apoiaria justamente aquelas pessoas do interior, da dos sítios, que é de onde vem a cultura, é lá de dentro do interior. A É, nossa cultura urbana, embora a Barbalha seja toda um celeiro cultural, mas a nossa cultura urbana ela é difusa, porque a gente tem influência de todas as áreas possíveis, de todas as vertentes artísticas possíveis. Mas a nossa cultura daquela do sítio, do interior, é que é a cultura viva, a cultura raiz, que tem a essência, que é justamente essa essência que os nossos gestores, né, infelizmente, tentam acabar com esse modo de apresentar os nossos artistas artesãos e fazedores de cultura da forma como eu te falei, um espetáculo, como se fosse um espetáculo teatral. Pois não, Diego. Muito bem, Wilton. É legal demais. Você traz muito conhecimento, porque você é um cara que tem propriedade para falar do assunto, porque é um conhecedor da cultura, além de ser um grande artista, é um conhecedor da cultura a fundo, adentro. E tem uma coisa também que não sei se você vai concordar comigo, que ainda falta aqui na Barbárie. Não é que falta, me corrigindo. Sabemos que todo mundo tem uma posição, seja ela política, ideológica, é muito interessante, porque se não fosse isso também não seria legal e não seria interessante, ou um lado só, ou uma opção só. Mas eu queria perguntar para ti, o que você acha dessa vinculação é, de artistas, não à política, mas sim a políticos, assim, eu falo mais no sentido como é que se fala? Não no coletivo, mas sim no interesse próprio, no seu benefício próprio. Porque quando a gente fala de gestões, entra uma, sai outra, seja ela qual for, se a gente pensar no coletivo, todas elas teriam como nos apoiar de uma forma muito bacana e muito legal. Só que o que acontece? Tem muitos artistas que se apegam, se vincula demais a certo, não vou dizer nem político, mas a certo tipo de política que acaba tendo aquela divisão natural. Não é nenhuma divisão por nada, ela é natural, porque um vai por aqui, o outro vai por ali e acabam se apegando mais ao interesse próprio do que o coletivo. Porque eu lembro uma vez, eu vi uma matéria onde se falava assim, na verdade, independente da ideologia ou do partido, quando ele entra, sabemos que o incentivo à cultura ele pode partir, seja lá onde for, ou de quem seja. Claro que sim, que tem algumas políticas que são mais voltadas para a cultura e outras não, que não querem nem saber de cultura. Mas em si, o poder é o mesmo e até o financeiro pode ser que seja o mesmo. Você não acha que nessa divisão, nessa escolha
de um partido ou de um político acaba que divide naturalmente pelo interesse próprio do artista e não pelo coletivo? Sim, Diego, como assim? Vamos por partes, né? Olha, o artista, antes dele ser artista, ele é um ser humano, certo? Isso. E, assim, o ser humano, ele sim tem essa tendência a se apegar a um partido, a um grupo, a uma determinada personalidade política, né? É natural da tendência humana, né? Nós procuramos líderes. Essencialmente, nós procuramos líderes. Só que, assim, artisticamente, o artista ele tem que pensar livremente. Ele não pode ser vinculado a nada, né? Não ser travado em nenhum pensamento. Ele tem que ser um pensador livre, espontâneo. Ele tem que bater de frente com o sistema. É papel do artista bater de frente com o sistema. Parafraseando, né, o nosso Che Guevara e remodelando a frase dele para se adaptar no contexto, um artista que ele não é rebelde, ele é, por essência, um defeito genético. Porque não tem condição. O que torna um artista ele ser artista é justamente essa revolta, esse descontentamento com o Verdade. sistema. E que se você estando vinculado, ou melhor, preso a uma personalidade, ou a um grupo político, ou a uma ideologia política, o que ocorre é que você não vai cumprir seu papel de artista, você vai cumprir o seu papel de político. Mas o artista ele é um influenciador do povo. O político não. O político ele teria, em tese, ele teria que ser o representante do povo, né? Mas o artista ele é o formador do pensamento. Ou seja, como você pode formar o pensamento de outras pessoas se o seu próprio pensamento é travado em cima da ideologia ou do pensamento de outra pessoa? É impossível, né? É, verdade. Isso é tão interessante que você acabou de trazer para a gente, que é realmente essa é a resposta. E que os artistas que estiverem vendo e possam vir assistir essa live tenham esse entendimento, porque às vezes a gente pensa que é como se fosse um conflito. E não é um conflito, é justamente o que você falou, seja livre para ter aquela independência de lutar pela sua classe, pela arte. Lógico que você vai ter um lado, você vai escolher tal candidato, porque isso é normal. Antes do artista vem o ser humano, e é papel do cidadão escolher, votar, e isso é essencial para que possamos, né, mudar o quadro. Só que o que você falou, você resumiu muito bem, porque você fez a divisão correta. Muita gente às vezes acha que, um exemplo, eu já vi, por exemplo, nós já conversamos muito sobre política e nunca me lembro de ter parado de falar contigo em algum momento da nossa vida. E hoje eu vejo artistas ali que eram amigos, por determinada situação não fala mais, acha isso ou aquilo, porque ele pega aquele conteúdo e leva totalmente para o campo ideológico ou partidário. Sendo que os dois estão brigando pela mesma coisa, Hilton, só que aí eles acabam dividindo ali por achar que, não, tem que ir por esse lado, tem que ir pelo outro. É só essa divisão que eu falo. É muito interessante. O artista ele tem que estar ligado à política também. Concordo mais com você. Tanto é que você é um cara muito atuante na política também. E eu acho interessante, porque, como você falou, tem voz, influencia de certa forma, mas também o ser humano ele tem que entender que, independente dos seus pensamentos, das pessoas que lhe influenciam, você tem que ter um pensamento ali. No final, tem que ser você. Você é que tem a escolha do sim ou do não, do sim, eu quero, eu não quero. Então, às vezes a gente acha que tudo se torna influenciável sem que a gente tenha responsabilidade pela decisão tomada. É muito bacana, para mim eu acho que um dos melhores exemplos que eu tive agora é de como você dividir essa questão de ser um artista e brigar pela sua classe sem precisar achar que tudo está envolvido ideologicamente. Muito interessante. Tomara que as pessoas tomem isso de exemplo. Outra coisa legal que a gente abordou, eu queria perguntar uma pergunta que eu não fiz para ti na rádio, eu queria te perguntar agora. A gente vai falar aqui sem muita papa na língua em relação à gestão, a nada, porque a gente fala de política, Fica à então a gente vontade. tem todo o direito de falar e o que a gente acha que deve abordar. Na questão cultural, eu vou falar da gestão atual porque é a que nos representa hoje, né? Não adianta falar da que passou, porque já passou, passado é passado. Então vamos sempre falar na atualidade. A questão da cultura né, nessa gestão atual. O que você acha do trabalho que vem
que vem sendo feito ou não feito, né? Na minha opinião, não sendo feito. É uma opinião própria e eu sempre carreguei isso comigo, independente do meu pensamento político. Porque foi uma gestão que eu tive ali no começo, naquela pré-campanha, e eu vi muito focado em relação aos artistas. Teve reunião específicas para artistas da cidade, teve uma promessa de coisas deslumbrantes, que eu, caramba e tal. E depois eu olhei ali, esperei, e nada. E hoje eu concordo com você, a minha opinião, na cultura, falo da cultura da gestão atual, não aconteceu, ainda não teve. Acho que não entrou. A Secretaria de Cultura ela é ineficaz hoje nessa questão do artista. Qual o teu pensamento em relação a isso, para essa gestão atual que é a que nós estamos? Bom, primeiramente, ó, vamos mandar um abraço aqui para as pessoas que estão aqui comentando aqui. O nosso amigo e locutor, né, e partidário, Odair Souza. Esse aqui Odair, é grande de gente Odair. boa, né? Grande cara, grande Gosto muito pessoa. do Odair. A nossa amiga também, Francilene França, que está assistindo também junto com a gente. França do Alto da Tassiana Alegria. Ribeiro, nossa amiga aqui do Alto também, Tassiana, né? Tassiana Bacana. foi sua vizinha, né? Pessoa Foi. muito Minha boa, vizinha né? na P7. Muito bacana. Pois é, e não interagir, né? Ela está dizendo aqui, concordo plenamente, Diego, não está acontecendo nada. Vou pegar o seu gancho e o gancho de Tonha, viu? Olha, Diego, em tempos remotos, vamos mais uma vez voltar à época de Zé Leite, né? Eu não sei se você lembra, se você morava aqui, mas Zé Leite realizou um evento mundial, onde existe exposição de artistas de todo o mundo, certo? Foi realizado no Parque da Cidade, eu fui um dos expositores, né? Vendi muito bem por final desse dia. E, além disso, além dessa questão, Zé Leite também é, tinha sempre aquela disposição de ajudar, né? De ajudar os grupos folclóricos, às vezes, quando não através do município, através do poder público, através dele próprio como pessoa. Ajudou muita gente, muitas vezes, a mim próprio, sou uma das pessoas que mais devo a ele, né, pelo apoio dado, e a gente tem que reconhecer, né? Então, na questão Zé Leite, eu indico isso. Indico que a gente tinha o carnaval sendo feito aqui, né? A gente tinha as quadrilhas, tinha tudo feito aqui, realizado aqui. Depois que Zé Leite saiu, você viu o que foi que aconteceu. Simplesmente acabou tudo. Simplesmente acabou tudo, não existe projetos, não existe nada sendo feito. Você mesmo é testemunha disso, né? Infelizmente, assim, não tem como é, é, avaliar algo que nem sequer existe, né? Infelizmente, não dá para você avaliar o que não existe. Eu digo que ela não é ineficaz, como você falou, digo que ela é inexistente. Infelizmente, fiquei muito satisfeito na época que o secretário Mister Rômulo foi colocado, né, como secretário de Cultura, por achar que uma pessoa que é artista, né, que era da classe, ele poderia gerir melhor. Mas, infelizmente, a gente não contava com uma questão mais burocrática, né, e também financeira do que ideológica, que seria recurso destinado. Infelizmente, a Secretaria de Cultura não tem recurso próprio, certo? E o Mister Roma está com as mãos atadas, né? Infelizmente. Aí caberia quem? Ao poder público, né? No caso do Executivo e o Legislativo, tentar angariar recursos para ser realizado os projetos a partir de lá. Até não culpo o meu amigo Romulo, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas culpo sim a gestão, né? Porque assim, o gestor ele tem como fazer isso, tem como direcionar os projetos, tem como ele mesmo criar, ele mesmo mandar os projetos para a Secretaria de Cultura, mas não é feito, sabe por quê? Por uma coisa simples. Cultura não dá voto. Fazer cultura não aprova política. A questão é simples assim. Veja bem, como eu falei de Tazinha, e falar para tudo de novo, novamente aqui na live. Os governantes, a elite, que é o povo, é inferiorizado intelectualmente. E a cultura, tanto como a nossa história, é a nossa identidade. Um povo sem cultura, sem história, ou, portanto, sem identidade, é mais fácil de ser manejado. E é isso que essa classe que está aí está querendo, é que o povo se torne massa de manobra, sem cultura, sem instrução, sem informação, sem conhecer suas raízes. Porque um povo desse tipo é muito mais fácil de ser dominado.
A intenção é justamente essa. Não pense que é outra coisa, é justamente essa, manter o povo calado, parado, fazendo tudo que eles querem. E nós, artistas, é nós que temos a responsabilidade de quebrar essa corrente que nos amarra. Né? É nós que temos que ter essa iniciativa de empurrar conhecimento para as pessoas de qualquer forma, seja através de exposições artísticas, seja através de intervenções nas ruas, né? Seja através dos painéis, como meu grande amigo Samuel Quixote faz, aqueles painéis gigantes. Ele Peter faz um trabalho excelente, transformando os super-heróis da Marvel, né, com personalidades daqui de Barbalha, que são negras. Sabe? A coisa mais linda do mundo, cara. A coisa mais linda do mundo. E é isso aí que tem que ser feito. É a gente bater de frente e empurrar, vamos para cima e acabou a conversa. Não aceitar o jugo, né, o jugo maldoso e insuportável da elite. Justamente isso. Oh, é muito bacana. Nessa questão ainda, nessa questão ainda da cultura, né, assim, da nossa cidade, a gente vê assim, beleza, esse 2020 aqui, a gente não tem como muito analisar nada, até por conta da pandemia e tal, mas a questão cultural, como lá no começo eu tinha frisado para você, ela, com o decorrer do tempo, ela vem perdendo força naquela questão cultura raiz. Eu acho que a Secretaria de Cultura, na sua gestão, ela tem uma responsabilidade imensa em tudo isso, pela questão lá fora. Como eu já morei fora, então quando, um exemplo, a festa de Santo Antônio, do Pau da Bandeira de Santo Antônio, quando ela é mostrada lá fora, o que mais envolve, o que mais chama atenção justamente essa parte folclórica do artesanato, penitentes, reisado, aquela feira de artesanato que tinha ali na Rua do Videl, que foi o tempo que eu peguei ali, né, que até minha avó participava também. Toda essa parte lá fora, isso ali é o que mais chama atenção. E passando os anos isso vem se perdendo. Então eu acho que na questão da cultura é triste, porque se isso acaba, eu acho que ali a parte interessante daquela festa cultural, que se chama festa cultural, né? Tem a religiosa, mas tem aquela festa cultural que é muito bacana. Outra coisa legal também que a gente abordou lá na rádio, lá, que a gente vai poder abordar aqui até com mais tempo e com mais calma e com mais não que a rádio não possa falar, mas pela questão de ser muito dinâmico, muito rápido, a gente tem que pular muitas vezes alguns assuntos, pela questão do horário. Mas eu queria que você voltasse naquela questão que a gente conversou, que eu tinha até anotado ali na pauta, das políticas sociais, que era em relação às comunidades. Comunidades que eu falo que a gente tem aqui são bairros, né? A gente tem os bairros mais periféricos, que existe sim, em Barbalha, aqueles bairros mais distantes e tal. E você faz um trabalho muito bacana no Alto da Alegria, que é um trabalho dos Amigos do Alto. E um que eu acho muito bacana, que eu sempre gostei, foi o do cinema. Quando você pega o cinema e leva para uma rua ali onde as crianças se sentam, você monta o cinema na rua, em determinada rua do bairro. Isso ali para mim é uma coisa muito bacana. E isso só com o incentivo dos amigos ali, né? Os Amigos do Alto, que eu lembro que vocês tinham essa ideia. Então eu te pergunto isso também, Wilton, a questão dessa questão da inclusão social nos bairros de Barbalha, porque as pessoas acham que Barbalha não tem bairro carente, mas tem. Barbalha tem bairro carente, Barbalha tem lugares onde muita coisa não chega. Então eu queria que você visse como um cara que faz esse trabalho muito bem aí no Alto, com os Amigos do Alto, mas no contexto geral nos bairros de Barbalha, porque eu já fui ali, Bela Vista, ali acima, tem alguns lugares que sim, não tem acesso, não tem entretenimento, e hoje o único cinema que tem é no centro de Barbalha, ali no antigo Cine Teatro, que agora, até pegando o gancho, você já fazia esse trabalho antes, até frisei na rádio. Mas como é o alcance do poder público, né, nessa área, nessa questão das crianças hoje, né, que é o futuro, né, não tem para onde correr. É verdade. Diego,
Mandar logo um abraço aqui para nossa amiga aqui, Sabrina. Sabrina S. Ferreira, é nossa amiga de grupo, nossa amiga aqui, é envolvida na cultura também. E é bom agradecer, né, pela audiência dela, né, nessa live. Bacana. Diego, Boa noite. a questão assim é que, a exemplo do Alto da Alegria, a gente tem vários bairros carentes. O Alto da Alegria não pode ser considerado bairro carente, bem verdade, porque é um bairro tradicional, né? Você já morou aqui, você sabe disso, que grande parte das pessoas aqui são famílias que já têm 20, 30 anos na mesma casa, no mesmo local, né? São famílias que crescem aqui, nascem aqui e crescem aqui no Alto da Alegria. Mas existem também pessoas carentes aqui no nosso bairro. O bairro não é carente, mas existem pessoas carentes, né? E essas pessoas têm filhos. As nossas crianças, né, daqui da nossa comunidade, é totalmente desassistido pelo poder público. Como eu te falei, a única instituição que realmente trabalha a criança aqui é a CESPA. Fora acesso, não existe atividade nenhuma, nunca teve atividade nenhuma aqui no Alto da Alegria. E por conta disso, uma coisa também que cabe é explicar. Muitas pessoas atribuem o meu trabalho social à política, por ter pretensões políticas, mas é justamente o oposto. Por eu me destacar no meu trabalho social, é que eu fui convocado a militar nas políticas, né? Os partidos, aliás. Né? Mas a relação é totalmente diversa. Os meus projetos sociais é uma coisa cristã, é uma coisa que é do meu núcleo, que eu faço com caridade. Né? Você mesmo é sabedor disso, me acompanha já há algum tempo, né? E sabe como é minha Sim. dedicação, né? E qual é meu interesse nisso. A nossa proposta, a minha proposta em criar esse grupo é tentar dignificar as vidas das nossas crianças, dar lazer, dar desporto, dar entretenimento, dar informação, instrução, cultura. É isso que a gente precisa. E a minha intenção que a gente tem com o nosso projeto é justamente isso, para formar cidadãos, né? Cidadãos de bem, cidadãos estruturados, tirar as crianças do exemplo mal que a gente vê nas esquinas, né? E de ver aquela galera lá dedicada à questão do álcool, a todos os outros tipos de coisas. A gente quer mostrar a elas que existe uma opção, sabe, que dá para sair daquele universo, né, deprimente, né, e ter um acesso a algo bom. Aí eu percebi, só, eu tive essa ideia do cineminha, foi assim, eu de repente eu estava conversando com uma pessoa e ela me convidou para ir no cinema. Aí eu fiquei espantado, porque eu nunca tinha ido no cinema, né? Aí eu disse a ela assim, eu digo, rapaz, tá aí uma coisa que eu nunca fui, foi no cinema. Aí daquilo ali já me deu aquela ideia, sabe? Eu disse, do jeito que eu nunca fui, muitas crianças nunca foram. Eu não fui na época que Verdade. eu era criança, porque na verdade as nossas condições não davam. A gente sabe que nossa família não é rica, é uma família pobre, né? É, e a gente não tinha condição de ter um acesso a algo desse tipo. Na verdade, nem existia aqui, né? A não ser em tempos memoriais no Juazeiro, né? Onde tinha lá os cinemas lá antigos, né? Que agora não existe mais, né? Mas a gente não tinha esse acesso. Aí então foi onde eu pensei, eu digo, cara, que tal a gente criar um projeto onde, em vez de levar as crianças para o cinema, trazer o cinema para as crianças. Aí foi onde eu conversei com alguns amigos, né? E a gente foi falando com um, com outro, de repente todo mundo se uniu e a gente começou a fazer, né, esse projeto Cineminha. E uma coisa interessante é que esse projeto Cineminha da Alegria, ele é feito totalmente com doações, porque ó, todo o equipamento é doado. A não ser o meu som, o meu carro que eu faço, né? Todo o resto é doado, é emprestado. Não tem nada nosso. As cadeiras é nosso amigo do Rafael e Antônia Oliveira, do Alto da Alegria, né? Dono da Casa Verde Buffet, que nos empresta, né? O projetor é de Panticola. Agora eu recebi uma doação de Rosenberg Cariri, que ele trouxe o projetor para mim. E tudo isso é assim, emprestado, né? Ajudado. Alguém, o nosso fornecedor de mercadorias aqui para o meu comércio, me dá o suco, me dá copo descartável, me dá as pipocas, a gente faz distribui. Ou seja, além da gente ter essa questão de dar essa dignificação, né, às crianças, dar entretenimento às crianças, a gente também faz com que
esse sentido de união, esse sentimento de trabalhar para o próximo, invade todos os envolvidos. Todos que estão envolvidos corroboram com esse pensamento e esse sentimento. E isso propaga. Tanto é, ó, que nosso grupo começou e nosso grupo já tem os deles. O meu grupo começou e a gente já tem pessoas da comunidade que também tem seus grupos. Pra você ter uma ideia, isso é magnífico, cara. Sabe assim, Muito. forma um grupo, de repente aquela outra pessoa, vou formar um grupo também. Forma aquele outro grupo, vai começar a trabalhar é, 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 em outro bairro, em outra comunidade, né? Como também é uma proposta minha, já que eu também faço isso, eu também levo os projetos para outras comunidades. Mas minha prioridade é o alto, né? Como eu digo, eu moro aqui no alto, as crianças minhas são daqui do alto. Aí o pessoal tem a condição de fazer em suas localidades, né? Então a minha intenção é isso aí, que essas pessoas façam lá. Nós sirvamos de exemplo, né? Para que outras pessoas se inspirem e façam o mesmo trabalho. Foi o caso do cinema, do Cine Nerolei, que foi reaberto, né? Foi a partir da divulgação do Foi. nosso trabalho no cineminha. Muito O- interessante e louvável, né, cara? Eu bato o palmo porque realmente, assim, a intenção é essa mesmo, é inspirar. Pois não, Justamente. pode falar. O legal, legal que você falou é essa inspiração que dá. Porque é isso que a gente quer, né? Que se expandir pela cidade e um todo. Mas uma coisa legal que foi interessante que você citou aí, Wilton, é que as pessoas elas acham que tudo que você vai fazer em um trabalho social é que você tem alguma pretensão política, porque você pensa em se candidatar e tal. Para você ver como a política ela tá desvirtuada, né? A política é como se você para se engajar na política ou para você ser um personagem político ou uma figura política, né? Para o bem-estar de todos, você tivesse que primeiro fazer média, né? Tem aquele negócio da média, né? Ali no seu bairro, você ali começar a ajudar um aqui ali. A política, ela não é isso porque a gente sabe como funciona a política no contexto legal do que é feito política, mas é isso que eu achei interessante, porque até alguns dias aí falando um pouco mais de política, tentando entrar mais nesse campo político, que eu acho super importante, algumas pessoas vêm e me perguntam, mas você está pensando que você quer ser candidato, você tem perfil para política? Eu, não, jamais, não tenho pretensão e nunca me vejo, não tem nada a ver comigo. Mas eu acho, eu aprendi de um tempo para cá que artistas, toda pessoa ela tem que falar de política, discutir não, mas debater política, porque a política não tem como a gente correr, ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, desde criança até quando a gente morrer, a gente vai estar envolvido na política porque faz parte do nosso dia a dia ali, do nosso cotidiano. Então, quando a gente não entra, eu tinha uma frase que muitas pessoas me falavam, quando você se omite à política, você acaba sendo conivente. E eu não entendia muito bem isso, não aceitava. Na questão de não me expressar ou de não votar, um exemplo, as pessoas dizem que você ali está se omitindo de certa forma. E é verdade, porque eu acho que a política hoje ainda assim, somos nós que temos o poder. Né? Muita gente ainda não entende ou não quer entender essa questão de que o poder está nas nossas mãos e tal. E às vezes sim, fazemos escolhas erradas, outras vezes não. Às vezes pela emoção, às vezes por ser sei lá, de certa forma também corruptos, né, pela questão da venda do seu voto ali, daquela questão toda. Enfim, mas nessa questão da política, a gente está vindo aí agora, é, mudou a data, lógico, mas a gente está próximo de eleições municipais aí e na Câmara de Vereadores a gente vai estar aí tendo as eleições de prefeito e vereador. Eu tenho um pensamento meu, particularmente aqui, quero deixar bem claro, que eu acho que a Câmara Municipal de Barbalha ela é uma Câmara muito velha, no sentido de muito tempo estar lá os mesmos. Não sei se novos que virá vão vir com políticas novas, também não tenho essa certeza, mas eu acho que já está no tempo ali de uma renovação, é uma opinião minha. Em relação a isso, o que você tem a dizer? Como você pensa? Como você vê a Câmara lá? Eu gosto muito de assistir
a sessão na câmera lá quando passa lá no Facebook, eu sempre estou assistindo, sempre estou lá, mas eu vejo ali que já deu para muita gente ali, viu, garoto? Diego. Começar de novo minha fala aqui, agradecendo aqui o pessoal que estão com a gente na live, né? Um abraço aí para meu amigo Paulo Márcio, daqui do Alto da Alegria, que está nos prestigiando, né? Grande Diego, a Paulo. questão assim fica um pouco até cômico de falar, porque dá vontade mesmo de rir, não é? Embora um riso Muito. que disfarça, na verdade, um ódio extremo. Porque Isso, se a gente isso. pensar bem, realmente essa Câmara está muito velha mesmo. A gente tem vereadores com 25 anos de mandato. Muito O que é que você tempo. acha disso? 25 Muito anos de tempo. mandato. Não tem condição, cara. Como eu te falei agora à tarde, político é igual fralda, né? De vez em quando a gente tem que trocar Sim. e pelo mesmo motivo. A gente tem que pensar. Assim, agora vou também justificar a minha fala, para que não haja confusão, como também justifiquei à tarde, né? Quando a gente Isso. fala de político, a gente está falando de pessoas que estão ocupando cargos eletivos. Não estamos falando de políticos no geral, por conta que todos nós somos políticos. Se eu e Diego estamos aqui discutindo sobre política, nós somos políticos. Se você conversa com um amigo seu sobre sucessão municipal, sobre quem vai votar, sobre os rumos que a cidade tem ou a federação segue, né, qual o caminho a seguir, né, e que fim terá, você está fazendo o papel de político. Política é justamente isso, é conversar. E a política é tão enraizada dentro da nossa vida, que não há como você viver sem você ter influência de alguma forma sobre política. Um amigo meu me desafiou a eu mostrar a ele onde é que a política influenciava na vida dele. Aí assim, eu disse, cara, é bem fácil de te responder isso. Tua mãe não é hipertensa? É. Ela pega o remédio aonde? É no posto de saúde. Quando tu vai lá pro posto de saúde e falta medicamento, tu acha que é culpa de quem? Aí ele respondeu, de uma gestão ruim. Pois é. Quando o teu filho está sendo maltratado numa escola, por conta de que o professor é mal remunerado, ou está até porque realmente a direção da escola é ruim, ou o professor é ruim, porque afinal de contas são humanos. Aí humanos, como a gente falou desde o começo, tem essa tendência a sofrer impactos do emocional, né? Então, se isso acontece, é resultado de quê? De política. Porque quem interfere, quem nomeia, quem gere recursos para que as escolas funcionem, é a política. Da mesma forma que quem gera o recurso, a origem do recurso nos postos de saúde para pagar médicos, exames, medicamentos, é o poder público, ou seja, política. Então a política está realmente inserida em todos os aspectos da nossa vida. Quem determina o valor do imposto sobre mercadoria é a política. Quem determina as leis municipais, estaduais e federais é a política, são os gestores, são os políticos. Então, é impossível você viver uma vida sem ter relação com a política. É impossível, não tem como. Agora, sim, o que a gente está falando aqui é sobre maus políticos e bons políticos. Existe essa diferença. Você me falou ditado sobre a política antiga, né, a política velha, que muito se fala numa política nova. Lembra disso? Aí eu te Lembro, lembro respondi da sim. seguinte maneira: Dieguinho, meu amigo, como é que você pode ter uma política nova se você vota sempre nos mesmos candidatos? Não tem condição de Realmente, ter uma política nova se são os políticos antigos. É necessária uma renovação? É. Mas, pelo amor de Deus, cuidado com o que você vai botar lá. Afinal de contas, você vai botar dentro da regência de sua cidade uma pessoa que pode ou não ter capacidade suficiente de reger as contas públicas, né? de organizar as contas públicas, ou até pessoas de má índole. Isso pode ocorrer também, não é, Zé? Então a gente tem que ver isso. Você tem que concordo. renovar, mas renovar com bastante cautela, bastante responsabilidade, conhecer seu candidato, converse antes com o seu candidato, faça perguntas. O certo é isso, é você sabatinar seu candidato, ver, entender quem é ele. Porque não é só o que ele fala. Político fala o que ele quer falar para poder lhe convencer.
Mas, na verdade, você tem que entender aquele cara, quem é aquele cara, qual é a história de vida que ele tem, qual é o legado que ele tem, e qual é a proposta que ele tem, e se essa proposta condiz com a realidade que ele é, que a vida dele determina quem ele é. É tudo isso. Ó, Diego, tem pessoas aqui que me falam de certos candidatos, aqui do Alto, né? Vou me referir ao Alto, não no geral. Uhum. Mas tem algumas pessoas aqui que são pré-candidatos a vereadores e que tem uma dificuldade imensa de compreender o que seria o papel de um vereador, qual é a função do vereador. Eu perguntei a eles, eles ficaram sem entender, eles não entenderam nem sequer a pergunta. Aí eu vou te perguntar a tu, como é que tu vai ser vereador, tu vai representar teu povo, tu vai representar teu bairro, tua cidade, tua comunidade, né, tua família, dentro de um local que tu nem sabe como funciona. Tu não sabe nem como tu vai fazer aquilo ali. Aí eu perguntei, tu sabe o que é um projeto de lei? Ele, não. Tu sabe o que é lei orgânica? Não. Poxa, aí, vê só, bicho, o tipo de pré-candidato que a gente tem, né? E eu não ligando, não. Muitos desses são eleitos. São eleitos. E passa aí, como a gente tem exemplo nessa Câmara, vereadores que estão lá. Desde o começo da minha vida, que eu tenho minha vida, né, que eu tenho 41 anos, mas desde que eu estou vivo, aquelas pessoas estão lá. Desde que eu me entendo por gente, eles estão lá. E você pergunta qual é o legado deles, não tem. Não, não E por tem. que continuar com esse pessoal? Qual é a lógica de você manter aquela coisa lá se aquela coisa não está influenciando em nada? Porque tem que ter, rapaz. Sua comunidade tem que ser representada, mas sua comunidade tem que ser representada por alguém que realmente é da comunidade. Alguém que tem a comunidade na raiz. Alguém que cresceu, que vive lá, que mora lá, que conhece os problemas de sua comunidade, que conhece o povo, que conversa com o povo. Aí aqui ocorre, Diego, que as pessoas, né, não só aqui, mas em todos os locais, que as pessoas votam em pessoas que são totalmente desconhecidas, né, da comunidade para representar a comunidade. O que a gente chama de candidato de paraquedas, que só aparece de 4 em 4 anos. E acabou ali, some, é como se fosse um ano bissexto, né? 4 em 4 anos, né? Você vê, é uma coisa sem lógica, cara. E o pessoal depois reclama, ah, fulano ganhou, desapareceu. Ele não desapareceu, ele voltou para o lugar dele. Infelizmente. E a gente tem aqui, ó, eu vou até citar o nome de pessoas que para elogiar eles, né, e dizer que eles são pessoas que realmente representam a comunidade aqui do Alto da Alegria, né, que são pessoas que são daqui, que são pessoas que vivenciam, né, a nossa realidade, que pisa no mesmo chão que a gente pisa, que passa as mesmas dificuldades que a gente passa, né, são pessoas que nos representam. Aqui tem o nosso amigo Fernando Grangeiro, que aqui o pessoal chama de Fernando do Posto, né? A gente tem aqui também tem o nosso amigo João Dutra, né, que é uma pessoa simples, humilde, pessoa da comunidade, pessoa que desenvolveria um trabalho interessante, representando o nosso bairro por conhecer. Tem eu próprio que vos falo, que sou daqui também, daqui do Alto da Alegria, nasci, me criei, vivo aqui, vou morrer aqui. Para você ter uma ideia, eu posso até lhe dizer quantas pedras tem em cada rua do Alto. Pedra não, buraco, porque só o que tem aqui da rua do Alto é buraco. Porque essa gestão a gente vê como é buraco, mato e lixo, cara. É impressionante, é uma coisa. Não tem explicação. Aí vão, e muitas pessoas, meus amigos, né, íntimos, chegam para mim e reclamam. Aí diz, como é que pode aqui no alto tá desse jeito? Aí eu digo, cara, tu votou em quem? Ele vai e responde. Votei fulano de tal, lá da Cirolândia. Eu digo, meu amigo, É, fulano de tal tá na aí não vai. Cirolândia, ele vai lutar pelo bairro dele, cara. É o que chama o berço eleitoral dele, né? O curral eleitoral dele é lá. Então ele Isso. vai trabalhar para quem? Para eles lá. Aí como é que é? E agora? Agora temos um problema aqui. Vai lá, chama ele lá e pede para ele ajudar? Ele não vai. Vai entrar por um ouvido e sai pelo outro. A gente não sabe o que é assim? Aí a comunidade agora estão tomando consciência. Agora as coisas estão mudando de figura. A gente está começando a reconhecer, o povo está começando a reconhecer que existem pessoas corruptas dentro do bairro, que passam há 4 anos, Diego, sumido, desaparecido, ninguém conhece aquele povo. De repente, do nada, chega aqui representando fulano de tal ou cicrano, com um bolso cheio de dinheiro,
né? Fala, não, fulano é bom, e acontece justamente aquilo que aconteceu com você, que você acabou de relatar. Promessas, promessas, promessas e Nada. nada de realidade, né? É justamente isso que acontece aqui no Alto e em todas as comunidades. Aqui é compra de voto, cara. Compra de voto, e a gente tá deixando ser, o povo tá deixando ser seduzido por isso. Só que isso está mudando. Está mudando, o cidadão agora é consciente. Canso de ver pessoas aqui chegando para mim dizendo que vai votar em mim, coisa que eu nem sou, não, assim, teoricamente, não sou nem candidato, né? Eu digo, não, cara, deixa eu me candidatar primeiro para você votar, entende? Porque assim, sabe que eu sou realmente de impacto. Eu sou dessas pessoas de chegar, de pegar na orelha do prefeito e puxar. Prefeito, você é nosso. Agora vamos aqui olhar para a minha comunidade, vamos aqui para o meu bairro aqui, vamos ver como é que está a situação do meu posto de saúde. Não literalmente, porque o nosso posto de saúde daqui é quase perfeito, pelo menos a estrutura. Porque nosso prefeito Zé Leite deixou aqui uma boneca, deixou o alto uma maravilha, né? Depois, se você vier a colocar isso, eu lhe explico o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Mas deixou muitas obras realizadas aqui no alto. Só que estruturalmente, né, tá tudo bem, tudo legal, esteticamente. Só que internamente a gente vê faltando medicamento, a gente vê faltando exames, fila para exame que leva um ano para ser marcado, cara. Um ano. Já ocorreu, Diego, eu acho que você sabe dessa história, que você é daqui do Alto, pelo menos a sua essência é daqui do Alto, e não sei se você lembra disso, mas eu acho que você já ouviu falar que teve um cidadão que passou tanto tempo esperando para ser marcado o exame dele, que chegou lá para entregar o exame no dia do velório dele, cara. Lembro sim dessa Do história, velório me dele. recordo. E eu conheço ele, conheci, né, o falecido, conheço a esposa dele, Uhum. conheço a filha dele, os filhos dele, tudo. Isso é uma coisa triste, meu amigo, uma fila de um ano de espera, daqui para lá a gente ter morrido 10 vezes, e não se há uma ação relativa da Secretaria de Saúde ou do prefeito para fazer essas campanhas, se tem muita endoscopia, faça uma campanha, sabe, alugue algum hospital, alguma máquina, qualquer coisa do tipo, traga médico para fazer, se tem demanda para aquilo ali, faça. Faça aquilo ali acontecer, traga os profissionais necessários, ou vá buscar onde fazer esses exames, o maquinário necessário, mas faça. Agora, você deixar lá e fazer uma loteria, simplesmente deixar fazer um bingo para ver quem vai ser atendido e quem não vai, é uma situação complexa. E isso a gente deve a quê? Se tu tem, Diego, um problema na comunidade hoje, por exemplo, se a gente tem um problema sério na comunidade, a gente vai atrás de quem? De quem que a gente pode ir atrás para que essa pessoa vá cobrar do prefeito? Do vereador. O vereador da nossa comunidade Comunidade, né? seria o representante ideal para ir atrás dos requisitos, né, ali da nossa comunidade ali perante a gestão, né? Agora me diga, aqui no alto, quem é que a gente procuraria? Não tem. Aí no alto não tem. E eu me Infelizmente. recordo e eu me recordo que a pessoa, desde quando eu moro aqui, que, se eu não me Uhum. engano, teve uma pessoa que foi eleita pelo Alto da Alegria, e se eu não me engano, depois que ganhou, se foi 15 dias muito, se mudou daí do Alto, Mudou foi do para alto. outro bairro, É e verdade. ali ficou aquele negócio um pouco frustrante, né? Por essa Exatamente. questão, pô, o bairro agora tem um representante, de repente o representante não mora mais no Alto, mora em outro lugar. E isso E ali, esse, senti- para mim, na época que morava no Alto, foi um pouco complicado. e esse sentimento que você tem é o mesmo sentimento que todos têm. Por isso, agora, a dificuldade de se eleger um novo representante para o bairro. É justamente por causa disso. Já viu aquela história que gato escaldado tem medo de água fria? Depois da gente quebrar a cara com Verdade. uma pessoa desse tipo, é difícil você confiar em outra, muito difícil. Eu vou entrar nessa disputa, nessa batalha, vou com fé nos meus amigos, porque eu quero que meus amigos vejam que a gente pode fazer alguma coisa. Entende? Quem me conhece sabe da minha competência, sabe que eu tenho condições de fazer alguma coisa melhor para a cidade, de representar a nossa comunidade da maneira que ela precisa ser representada, cobrando, realmente cobrando, exigindo. Se o poder público não sabe, se o prefeito não sabe o que fazer, eu digo como é que faz. Eu sei como é que faz, a gente sabe, tá aqui na cara, é só você vir olhar e ver.
Se a rua tem buraco, o que é que você faz? Tapa. Se precisa de recurso, onde é que vai buscar? Entende? Dá para fazer tudo tranquilo. O que está faltando é alguém que possa realmente fazer isso e que tem intenção de fazer. Não é isso? Outra coisa absurda, Diego. Outra coisa absurda que eu fiquei até irritado quando eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre isso, que teoricamente o vereador seria o assessor do povo para se chegar ao prefeito. Não é essa a realidade? E tu me Isso. acredita, cara, que os nossos vereadores têm 5 assessores cada um, Meu Deus. remunerados, remunerados pela Câmara. Aí, meu irmão, como é que É, você paga um assessor para ter assessores? Olha a contradição disso. Se, você, não dá para se entender. o vereador é seu assessor, né, que você vai acessar o prefeito e o poder público através do seu vereador, você não vai poder, você tem que passar por 5 assessores do vereador. Isso é É, erradíssimo, cara. e eu fico olhando assim, Wilton, é uma questão, né, que muitas vezes a maioria, a sua grande maioria, tipo, não questiona, né, não fala De forma alguma. nada, né, fica A ali, maioria pô, das ó, pra você pessoas ver nem o sabe disso. absurdo. A E maioria das pessoas justamente, nem sabe disso. nem tem esse conhecimento, mas olha o absurdo disso. Outro absurdo Pois é. também em relação à Câmara foi a questão lá do auxílio combustível, agora na pandemia, sem nem ter exceção na Câmara e os caras recebendo lá o auxílio combustível, que é uma verbinha, pô, teoricamente uma graninha ali bacana que entra. É. Tão interessante nesse ponto que você tocou, eu tenho uma pergunta para ti, sabe, nessa questão. Você falou muito legal, aquele candidato paraquedas ali, que chega ali, né, do nada ali, aparece de vez em quando e tal. Mas a questão da população, o fato da população hoje achar que não se deve discutir política, e eu vejo as pessoas só começando ali a falar um pouco de política quando está próximo da política. Você vai falar antes, a pessoa, não, política está longe, espera lá e tal. Você acha que, não sei se na sua visão, você acha que essa falta do interesse antes, bem antes da política, faz com que você não faça uma escolha bacana lá mais na frente, por conta de não conhecer seu próprio candidato, ou de não conhecer realmente até a política da sua cidade ali naquele contexto? Porque cada eleição é uma eleição diferente. Nunca é a mesma coisa, sempre tem um fator que muda, a cidade está melhor ou está pior, muda muito. Então, eu penso também nessa questão. Acho que as pessoas demoram muito a querer saber sobre política, conversar sobre política, deixa tudo para o final e acaba que quando é no final não está entendendo muito e acaba voltando ali de qualquer jeito e acaba que fica isso aí. Ou vota nos mesmos, vou votar nesse aqui, eu sempre voto nele mesmo. Então, acho que a falta de conhecer política, de querer discutir sobre política acaba levando o cidadão a esse rumo aí. É verdade, você tem toda a razão. Diego, só complementando o que foi há poucos momentos, é que essa questão dos assessores dos vereadores não é ilegal. É perfeitamente Sim, legal. sim, Só que é isso. imoral, né? Imoral, Deixar bem imoral, claro, a nossa isso, análise é imoral, né? Mas ilegal não é. isso. Pronto. Aí já essa outra questão, essa outra pergunta que você me fez, eu vou trazer você a um pensamento de 2.340 anos, se eu não me engano. Época de Sócrates. Já ouviu falar? Já sim, Claro que Sócrates. sim, né? O grande filósofo. Como não, né, Diego? O grande Não, filósofo não, Sócrates. esse Sócrates que a gente tá falando aí não é o jogador não do Corinthians que já até Não, faleceu, é o filósofo, entendeu? é o filósofo da Grécia. Isso. 2.300 anos antes de Cristo, né? Aí vê só, 2.300 anos. O sucessor dele foi Platão, né? O discípulo mais Isso. engajado dele, né? E um dos dois, não me lembro qual dos dois, mas foi um deles, eles fizeram uma fala um dia bem interessante sobre a política. Que é a seguinte: você só tem um problema com as pessoas que não gostam de política. É ser dominadas pelas pessoas que gostam. Simples assim. Você não vai. É exatamente isso que os políticos querem. Os políticos não querem, e detalhe, vou mais uma vez explicar. Quando eu falo em políticos, não estou falando
dos políticos que não, das pessoas que não exercem cargos, é os que estão exercendo cargos eletivos, certo? Deixar isso bem claro. E essas pessoas querem que a gente não pense em política, não comente sobre política, não entenda o que é política. Se você chegar para uma pessoa e perguntar a ela o que é direita e esquerda, muito raramente alguém vai saber responder. Sabe por quê? Porque isso não é explicado nas escolas, cara. Isso é matéria para estar na escola. É para a gente estar aprendendo uma civilização civilizada, né? Redundantemente, né? Uma Uhum. civilização civilizada, ela tem seu bojo, né? E seu, é, em seus ensinos, né? A política, a história política. Tudo isso tem que ser conversado, tem que ser disseminado para as crianças dentro da escola, para que as crianças venham a se tornar adultos conhecedores do que seria política. Porque, Diego, me diga, como é que alguém, depois de chegar à maturidade, né, aos seus 20 anos, de idade, uma pessoa que nunca soube o que era política, o que é que significava o parlamentarismo, o que é que significa república, o que é que significa monarquia, como é que Barbalha foi a cidade por último, se libertou do jagão da Casa de Bragança, né? Que até a República, que era uma cidade rebelde, né? Que queria realmente o governo monárquico, né? Elas vão entender o que sobre isso, o que é que significa para ela, o que é a Casa Bragança. Eles não sabem o que é isso, porque isso não é ensinado nas escolas, Diego. Agradeço mesmo. Pode Isso falar, não é, Wilton, não pode é continuar o ensinado. raciocínio. Ok, essas coisas não é ensinado nas escolas justamente para isso. Eles querem manter as pessoas ignorantes.